Bom dia a todos. Tá bom assim. Como vocês já me conhecem, eu sou de Belo Horizonte, do Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Eu sempre coloco, quando alguém for nos visitar, que faça o contato conosco para a gente agendar uma visita na casa. Mas me avisa antes. Teve uma pessoa daqui que foi lá visitar e me falou que já estava lá. E aí eu queria ir lá para conhecer. Eu falei, olha, agora eu estou trabalhando. E aí a gente tentou entrar em acordo e não conseguimos agendar o horário. Eu estava vindo para cá, uma colega médica lá do pronto-socorro, do João 23, mandou uma mensagem hoje de manhã. Oi, Emerson, eu estou indo lá na casa. Me dá um endereço, que eu queria aproveitar, conhecer a casa e conversar com você. Eu falei assim, olha, eu não estou em Belo Horizonte. Eu achei que hoje você estaria. Eu agendei o meu plantão para ter a folga hoje. Eu falei, mas você não me avisou. Que a parte interessada tem que ficar sabendo, né? É a dificuldade que nós ainda estamos tendo na relação com o diálogo. Mas veja, quando nós falamos das calamidades ou das tragédias da plenitude, a gente sempre se situa no contexto atual, da forma que as coisas estão acontecendo, as dificuldades que estão aparecendo, que explicações que nós iremos encontrar, mas a gente vai começar a nortear por uma colocação de Jesus. Quando ele diz para nós, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, Jesus já está colocando sobre essas situações que estão acontecendo, mas a gente precisa destrinchar essa fala de Jesus para nos situarmos no contexto atual. Porque bem-aventurados os que sofrem, ele não está falando de qualquer sofrimento. Porque sofrer, como diz Emmanuel para nós, todas as criaturas sofrem no dia a dia. Emmanuel diz assim, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos glorificando a Deus. Então sofrimento todo mundo tem. Seja sofrimento no relacionamento familiar, na instabilidade profissional, nas querelas sociais, sofrimento todo mundo tem. Principalmente aqueles que não se encaixam no social, familiar e profissional, existem as dificuldades íntimas. Sofrimento todo mundo tem. Então condiz com o que o Emmanuel está trazendo. Aí, quando Jesus coloca bem-aventurados que sofrem, ele não está falando desse sofrimento generalizado que as pessoas trazem em meio às consequências dos enganos que cometeu na instabilidade emocional, na instabilidade social, familiar. Tanto que ele completa, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E aí a gente fica pensando, que justiça? Não é essa justiça nossa da terra, não. Não é essa justiça cega, não é essa justiça incauta, não é essa justiça que trilha caminhos para beneficiar os seus comparsas, não é a justiça onde falta discernimento dos nossos dirigentes, não é essa justiça. Essa justiça também passará por ajustes, porque essa é a justiça humana. Basta nós olharmos o estado em que estamos, de dificuldades, de criminalidades e de devassas, que nós vamos ver a justiça que temos. Porque enquanto a nossa justiça, ela não for justa, enquanto ela não fizer jus ao nome, nós continuaremos com problema. Não é pela justiça, mas pelo povo que habita essa nação. Porque nós, nas nossas relações totais, nós somos resultado dessa instabilidade emocional, fraternal. Então, quando Jesus coloca bem-aventurados os que sofrem
perseguição por causa da justiça, ele está falando da justiça divina. E a perseguição não é porque Deus persegue, é a pessoa que se persegue numa relação de bem-estar, numa relação de busca, de melhora, de mudança, de proposta, de perspectiva, de meta, de projetos. É a pessoa. Aquilo que a pessoa está buscando, dentro dos enganos que ela cometeu, em outros séculos, ela poderá ser perseguida pelo desejo de melhor. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Ora, e aí a gente começa a entender um pouco sobre a questão das tragédias. Por quê? Porque as tragédias acontecem em função de uma elaboração das criaturas que cometeram seus enganos com a necessidade de mudança. Então é a perseguição, não é a justiça divina perseguindo a criatura, é a criatura perseguindo o desejo de melhora, é a criatura perseguindo o projeto de mudança. Por quê? Porque ela não quer ficar naquela instabilidade que os séculos estão impondo sobre ela. E aí a melhora tende a acontecer, porque ela persegue a mudança. E ela será perseguida pela justiça que ela conhece no seu estado íntimo. Mas como ela conhece? A consciência. Ora, se ela está escrito na consciência de cada criatura, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que faz, o que não faz. Todos nós sabemos. Mas aquele desejo de melhora faz com que as pessoas se reúnam depois, em inúmeras situações, elas vão tendo reencarnações e reencarnações, com idas e vindas, passando por N situações de mal-estar, em função de ter construído situações catastróficas lá atrás. Mas num determinado momento, programam a reunião. Exemplo, vocês vão se lembrar, aqueles que já leram Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo intitulado Tragédia no Circo, que aconteceu em 17 de dezembro de 1961, quando o Gran Circo norte-americano, considerado um dos circos mais famosos do mundo, e o mais famoso de toda a América, quando uma trapezista, Antonieta, ela gritou do alto do trapézio, fogo, e a lona do circo começou a queimar. Em 10 minutos, mais de 500 vidas ali foram ceifadas. Segundo a prefeitura de Niterói da época, mais precisamente, 503 vidas. Mas nunca conseguiram precisar de forma eficaz a quantidade de pessoas que ali desencarnaram. Uns desencarnaram queimados, outros tiveram seus corpos pisoteados pelos animais que estavam ali para o espetáculo. Haviam mais de 3.000 pessoas no circo. Ivo Pitangui saiu de São Paulo com a sua equipe e foi prestar serviço gratuitamente para aqueles que sobreviveram com as queimaduras. O hospital de Niterói, naquela data, estava fechado por falta de condições de atendimento ao público. Então, para nós, é simplesmente uma tragédia no circo, que é o título. Entretanto, ele traz para a gente, remontando o passado, que no ano 177 da era cristã, promovendo a festa de um dos imperadores, dos asseclas, do imperador que estaria ali presente numa determinada data, no ano de 177,
resolveram promover atrocidades que já aconteciam na arena. Eles já ceifavam vida de cristãos naquela época. Só que resolveram promover uma festividade diferente para agradar os seguidores do imperador que estava chegando. E aí, a ideia que um dos políticos da época teve, um dos senadores, foi embeber a areia da arena em resina inflamável, selecionar cristãos, pelo menos 1000 cristãos, 24 horas antes, e levá-los para a arena. Ali teria a areia envolvida com a resina inflamável, gravetos, onde só os mais fortes conseguiriam passar. Entretanto, aqueles animais que já não mais servia à guarda romana, seriam colocados ali, porque também seriam queimados junto com as pessoas. Além do que, aqueles animais que tentassem escapar, iriam pisotear as pessoas que escaparam do fogo. E a cena que representava a bancarrota moral daquele grupo, que representava a destruição emocional de uma relação fraterna entre os cristãos, mas não balançava o equilíbrio e a sintonia que eles tinham com Cristo, as cenas foram horripilantes. Aqueles mesmos que gritavam na arena, cristãos às feras, estavam agora reunidos no ano de 61, na tragédia do circo em Niterói. Mas poderíamos pensar, todos que estavam ali, estavam reunidos? Invariavelmente? Absolutamente não. Porque existem aquelas pessoas que se arrependem e fazem movimentos de mudança imediatamente à descoberta do caos que provocaram. E elas começam a fazer esses movimentos de mudança individualmente. E ao se promoverem nesses movimentos de mudança, elas abandonam o grupo no qual esteve envolvido com as atrocidades. Então, a maioria esmagadora dos que ali estavam e passaram pelo processo, eram o grupo que estava na arena romana. E gritavam, cristãos às feras. E viram corpos sendo queimados e pessoas sendo pisoteadas pelos animais do circo. Ou seja, recebendo de volta as mesmas dificuldades que elegeram para os seus irmãos em Cristo. Então, como a gente pode ver, aqueles que passaram pela tragédia são pessoas que espiritualmente, e quando chega no corpo físico, inconscientemente, se dispuseram a passar pela tragédia e passaram pela perseguição de melhora do seu estado íntimo, porque é a lei de causa e efeito. Estavam recebendo de conformidade com o que plantaram. Está na lei. Então, quando Jesus coloca para nós, feliz daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, ele está colocando da justiça divina, lei de causa e efeito, e a perseguição que a criatura se promove no desejo de melhora, no desejo de mudança, no desejo de crescimento. Mas se nós caminharmos um pouco mais, nós vamos observar que no capítulo 3 da Gênesis, falando sobre o bem e o mal, ele coloca para nós no item 3 que o bem e o mal têm uma causa. A causa do bem, todos nós conhecemos, é Deus. É incontestável, inquestionável. Mas a causa do mal, ele começa a descrever para nós. Aonde está a causa do mal? E aí fica mais claro nós entendermos as dificuldades que estamos vivendo hoje, associando a colocação de Jesus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque quando ele fala a causa do mal, ele fala
dos vícios morais, mas ele se prende nos 4 primeiros vícios: o orgulho, o egoísmo, a ambição e a cupidez. Ele faz referência a esses 4 primeiros vícios e fazendo referência e aos excessos proliferados nos outros vícios, provocam as dificuldades na terra. O orgulho, o egoísmo, a ambição e a cupidez. Não é difícil nós entendermos isso e associarmos ao contexto que estamos vivendo. Não é difícil. Observem vocês, quando falamos de orgulho e egoísmo, 2 desvalores que estão atrelados um no outro. Quando falamos a respeito destes 2, a gente lembra do livro Os Mensageiros, quando André Luiz está visitando o posto de socorro sob os cuidados de Alfredo, e ali André Luiz está visitando junto com Aniceto e Vicente. Alfredo os recebe. E André Luiz fica encantado com o tamanho do posto de socorro. Quando ele pergunta o tamanho, o Alfredo coloca para ele assim: este posto, ele tem o tamanho aproximado de 3 quilômetros, com uma distância de aproximadamente 1 metro de um paciente para o outro em seus leitos. Nós estamos aqui hoje com aproximadamente 1.980 pacientes internados. E aí André Luiz vê aquele silêncio no posto, os pacientes em sono absolutamente profundo. André Luiz já perguntando com a perspicácia médica se eles estavam sedados. E ele coloca: não, eles não estão sedados. E isso está no capítulo Aos que dormem. E o Alfredo explica: eles estão dormindo, o sono profundo do orgulho. Quando eles estavam na terra, eles não conseguiram atribuir vida para além da vida física. Eles não conseguiram entender que existe vida depois da morte. Pelo contrário, eles achavam que após a morte havia o nada. E a preocupação era absolutamente material, apenas material. Viveram a vida e acreditaram que depois que eles morressem, iriam dormir. E agora eles estão aqui dormindo. E aí o André Luiz pergunta: qual é o tratamento? Ele diz: estamos recebendo aqui os passistas, e entram 80 passistas. Cada passista dá passe em apenas 5 pacientes, em função do desgaste energético. Ou seja, dos 1.980, apenas 400 receberão o passe. Dos 400 que receberão o passe, 280 receberão a medicação associado à água fluidificada. Quando termina o tratamento, eles vão terminando de tomar o passe e dão um arrepio e voltam ao sono profundo. Uns não sentem nada. Mas quando termina o passe nos 400, dos 280 que receberam a medicação, 2 acordam assustados e saem correndo. André Luiz tenta conter os 2, e aí o Alfredo fala: deixa estar. Mas eles acordaram assustados, como na terra. Qualquer pessoa que acorda assustada, após um sono intenso, ela acorda agitada. Por isso o movimento do acordar com calma, fazer a sua orientação, auto-orientação, fazer o seu movimento de meditação e oração, para depois retomar as atividades do dia. Aí o André Luiz perguntou: mas até quando eles vão correr? Aí ele respondeu: até cansar. Porque a vida é assim, todo mundo corre até cansar, depois que cansa, para de correr.
Aí o André Luiz achou tão lógico a resposta. E quando eles pararem de correr? Quando eles pararem de correr, eles vão questionar por que estão correndo. Aí eles vão descobrir que morreram nos seus questionamentos e vão buscar ajuda. Mas são dois que estão despertando de sono profundo após décadas de sono. Atenderam o orgulho, atenderam o egoísmo. Pensaram apenas em si e acharam que desencarnando, tudo acaba. Mas a colocação da Gênese, Kardec diz mais, relacionada a esses vícios, dificuldades vão surgir na Terra. E nós ainda podemos associar ao orgulho e ao egoísmo os outros dois que ele faz referência, que é a ambição e a cupidez. A cupidez relacionado às dificuldades sexuais. Veja bem se esses dois problemas, que representam a consequência dos dois anteriores do orgulho e do egoísmo, não são as duas células escuras que estão agredindo a nossa sociedade como um todo, a ambição e a cupidez. A briga hoje por dinheiro está provocando inúmeras catástrofes. A briga dentro do âmbito da ambição está provocando inúmeras tragédias. E aí a gente lembra de um dos países mais felizes do mundo, que é Butão, um dos menores e um dos mais felizes. Eles não criam necessidades, eles vivem com aquilo que têm. Eles vivem com aquilo que têm, não criam necessidades. Eles se confortam com aquilo que têm. Eles têm, predominantemente, eles são budistas. Então vocês imaginam, nós criamos necessidades, e a gente não se contenta com aquilo que a gente tem, a gente começa a pensar numa outra coisa. Depois de você pagar a prestação do carro e da casa, aí você pensa assim, agora eu vou ter um apartamento na praia. Porque a gente precisa descansar, né? Aí você cria uma necessidade. Depois que você cria essa necessidade, aí você tem que ir para esse apartamento. Você cria uma outra necessidade. Aí você vai, chega lá, tem problema no encanamento, problema no condomínio, problema com a marisia. Aí você cria uma outra necessidade, que agora você tem que trocar os móveis de 4 em 4, 5 em 5 anos, porque está tudo destruído. Você cria uma necessidade que você tem que chegar primeiro para poder limpar, porque a família está chegando. Você tem que sair e deixar tudo limpo, para quando você voltar depois limpar de novo. Você vai criando necessidade. Aí depois você arranja alguém para vigiar, mas você não conhece quem está vigiando. Aí você começa a criar uma nova necessidade. A necessidade está indo lá com mais frequência, porque no fundo você vai vigiar o vigia do seu imóvel. E a gente vai criando. E aí você descobre lá na frente que o Brasil, você tinha esquecido disso quando comprou um apartamento de 45, 50 metros quadrados. Você esqueceu que o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa. Você pode ir na praia que você quiser. Você pode ir para o apartamento que você quiser. Você pode ir de Maceió a Porto Alegre. Você pode escolher se quer ir para a praia, se quer ir para Campos do Jordão, se quer ir para Pantanal Mato Grossense. Você pode escolher se quer ir para Gramado, quer ficar em Canela, se quer ir em Belo Horizonte, que é um belo horizonte. Você pode escolher. Aí você descobre que você está preso porque criou uma necessidade, você fica preso a essa necessidade, todo feriadão você tem que ir lá, porque aí você tem que conferir como é que está, e perde, não conhece o país que você mora, não conhece a Foz do Iguaçu, não conhece o Pantanal, não conhece Gramado, não conhece Olambra, não conhece Porto Seguro, Natal, Maceió, não conhece. Porque ficou preso, porque criou uma necessidade. E em cima dessa necessidade, criou N problemas. Depois você descobre que tem que desfazer daquele problema para se aliviar das necessidades e começar a viver a vida. Aí anuncia o apartamento. E vende. Porque tem outro que está criando.
Eu não estou dizendo que a gente não deva ser previdente, mas não ambicioso. Quem coloca isso para nós é Hamed no livro Renovando Atitudes, no capítulo Tuas Preocupações, e ele fala da necessidade de nós sermos previdentes, e termos o cuidado para a previdência não nos destruir. A nossa previdência, não é a previdência, vocês estão entendendo, né? De qual que eu estou falando. Mas quando ele fala sobre a cupidez, são os excessos na questão sexual. Essa parte, ela é tão grave, que André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo Perante o Sexo, ele coloca isso para nós. Psicologicamente, cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente. Porque nessa área todos nós temos dificuldades. Mas aquela pessoa que acha que não tem dificuldade nenhuma, André Luiz encerra o capítulo dizendo assim: aquele que não se vê em dificuldade nessa área, reflita, se nessa área não errou, mentalmente, emocionalmente, socialmente ou espiritualmente, e se não tiver errado, atire a primeira pedra. Quando ele dá essa explicação para o atire a primeira pedra, que Jesus falando com Madalena no capítulo 8 de João, no versículo 7, ele está dizendo que todos nós estamos no mesmo barco. Mas essas 4 dificuldades, o orgulho e o egoísmo, a ambição e a cupidez, são responsáveis por 4 grandes dificuldades que vivemos hoje, e que faz a ilustração do nosso tema, das tragédias à plenitude. Porque essas 4 dificuldades originam guerras, injustiças, calamidades e enfermidades. Se essas 4 dificuldades que a Gênese traz, no capítulo 3, no item 6, originam guerras, calamidades, injustiças e enfermidades, então não tem como nós não passarmos pelas dificuldades que estamos passando. Aí eu vi pessoas, grupos religiosos, espíritas, protestantes, falando que se nós orarmos, essas coisas não irão acontecer, basta a gente orar com fé. Gente, isso é mais uma calamidade. Como orar com fé vai evitar uma catástrofe que a gente vem criando há séculos, em função dos desvalores morais que a gente está cultivando? Onde que nós vamos acreditar nisso? Hoje nós precisamos orar sim, mas não é para evitar isso não, é para nós termos equilíbrio suficiente para levarmos a entendimento aqueles que estão em sofrimento. É para nós termos equilíbrio quando esse sofrimento nos chegar, de forma direta ou indireta, nós termos condições de não ceifar mal-estar nas nossas relações sociais, com pensamentos negativos, insuflando verbalizações perversas, agressões e mal-estar. E se falarmos de consequência indireta, Colatina conhece bem essa história do que aconteceu em Mariana 3 anos atrás. E até hoje não tivemos nenhuma resposta. Conversando com uma promotora no Ministério Público em Belo Horizonte, eu perguntei para ela se em Brumadinho vai acontecer o mesmo que aconteceu com Mariana e as cidades que foram assoladas pelo desastre promovido pela empresa Vale. E ela falou: esta é a nossa briga com a prefeitura, esta é a nossa briga com o poder público. Eu falei: mas você é do poder público? Ela falou assim: mas eu estou do outro lado. A nossa briga com o poder público é que não transfira para Brasília, porque nós temos estrutura para resolver isso aqui, e delegar que a Vale faça a reestruturação da cidade, faça a reestruturação natural. Nós temos estrutura para isso. Mas Mariana, achando que iria fazer de forma mais rápida, encaminhou tudo para Brasília e o processo parou. E praticamente as coisas não caminham ali.
E tudo que foi destruído, o cenário de destruição de 3 anos atrás, permanece. Então a briga do Ministério Público lá do Estado é não passar todo o processo para Brasília, é resolver no próprio Estado, resolver em casa, a briga é de casa. Mas a construção da calamidade como consequência, calamidade, guerras, injustiças e doenças, enfermidades, estão nas consequências das viciações morais. Se não fosse a ambição, não passaríamos pelo desastre que estamos passando, com previsão de acontecer outros. A Austrália tem sistema de mineração semelhante ao nosso, de exploração. 100 anos, nunca aconteceu um acidente com mineradoras, principalmente nessa proporção aqui, cujo um jornal de Londres, além do jornal americano Washington Post, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, a manchete era: e o Brasil não aprendeu a lição. E isso vai ganhando os arquivos do mundo, porque as nossas viciações morais estão assolando o nosso estado íntimo. Emerson, mas centenas de vidas estão sendo dizimadas nessa história, verdade. Vidas que estão comprometidas com a lei de causa e efeito. Mas o que muitos de nós não percebemos ou não sabemos é que quando Jesus colocou para a gente, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, eles estão sofrendo a consequência de enganos que cometeram, só que ali nós estamos falando de desastres coletivos, e muitos de nós sofremos por enganos que cometemos, embora sejam individuais. Jesus encerra esse versículo dizendo: porque deles é o reino de Deus. Porque muitos de nós não sabemos, mas como a espiritualidade já estava atenta, ela construiu posto de atendimento, posto de socorro, no local do acidente. Várias pessoas foram retiradas, sem serem enterradas vivas pela lama, porque não tinham mais necessidade de passar pelo choque, apenas o susto, em função de já ter construído o movimento de melhora em outros séculos. Então vários foram retirados, e os seus corpos foram enterrados vivos. Eles foram recolhidos em posto de socorro, construído ali, para receber o atendimento imediato. Mas quem descreve com mais cuidado sobre essas situações que acontecem é Dr. Bezerra de Menezes, conversando com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, fazendo referência a esses ambientes sociais, ambientes carnavalescos, onde existem previsões de tragédias. A espiritualidade constrói postos de atendimento para socorrer aqueles e dar o primeiro encaminhamento, até que tudo esteja organizado, e eles começam depois a direcionar aqueles que foram resgatados. Então, por isso Jesus coloca para nós: porque deles é o reino de Deus. Porque eles continuarão sendo atendidos aí, dependendo da sintonia que estão abraçando. Então ninguém, absolutamente ninguém, está descontextualizado do primeiro atendimento. Todos recebem. Mas esse movimento mobiliza o nosso estado íntimo para mudança, para reflexão, para autoavaliação do que nós estamos fazendo enquanto estamos encarnados. Então as calamidades existem? Existem.
Agora, as calamidades existem para termos provas coletivas ou expiação coletiva, mas existem para a reflexão de todos. Porque se Colatina recebeu as consequências do desastre que aconteceu em Mariana, ali na vizinhança, isso trouxe inúmeras reflexões da relação solidária. O pior das tragédias e das calamidades não é necessariamente o fato, mas nós, como espíritas, cristãos, envolvidos com o relacionamento fraterno, nos indignarmos agressivamente, desejando a morte, o sofrimento daqueles que promoveram o mal-estar por ambição, por vaidade, por orgulho, por egoísmo, nós desejarmos para eles o mal-estar? De que vale o nosso cristianismo estudado dia a dia? De que vale? Eu queria ver, escutando algumas pessoas, era se o filho do presidente da empresa estivesse lá. Queria ver se ele falaria isso. E a gente começa a mandar dardos mentais de pensamento negativo para aquele que já sofre no negativo da sua construção moral. Para que nós vamos agravar? Ah, mas a forma que eles aparecem na televisão nem parece que estão sofrendo. Isso não é problema nosso. Isso é da relação deles para com Deus. Isso não é problema nosso. Eu não preciso de desejar o mal para aquele que já está em desgraça. Eu não preciso. Porque cada um tem o seu transtorno. As calamidades virão. Não pensemos que as coisas irão se acalmar. Não vão se acalmar. Está lá em Kardec. O que acontecer em matéria de tragédia, de doenças, de enfermidades, de injustiças e de guerras, é consequência do mal-estar moral. Então, todas essas lições, elas vão trazer para a gente situações de bem-estar. Imaginem, eu dei uma pincelada na questão das calamidades. Olha sobre as guerras. As guerras estão acontecendo. Em menor ou em maior grau. Atingindo um grupo menor, atingindo um grupo maior. As guerras estão acontecendo. Mas das guerras a gente tira lições. Estudando na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que de 1939 a 1945, foram mortos aproximadamente 40 milhões de pessoas, em 6 anos de guerra. Quase 8 milhões de pessoas por ano. Uma média de 700 mil pessoas por mês foram assassinadas. Em 6 anos de guerra. Mas até isso a espiritualidade tinha uma ideia, ela não tinha previsão, mas ela tinha uma ideia. Porque espiritualmente, o idealizador, Hitler, ele ficou preso no plano espiritual antes de retornar ao corpo físico. Ele ficou preso no plano espiritual aproximadamente 1000 anos. Desde a crucificação de Jesus até a chegada de Francisco de Assis, um pouco antes do ano 1100, para acontecer a consolidação do cristianismo na terra, de Jesus a Francisco de Assis. Quando Hitler foi liberado da sua cela espiritual, o seu sentimento de revolta, que já antecedia ao seu movimento de aprisionamento, ele continuou alimentando ódio. E construiu uma cidade no plano espiritual, cidade essa, aonde ele conquistou vários seguidores. Os seguidores que ele conquistou vieram reencarnando com ele. Muitos, milhares,
vieram para a Alemanha. Só que chegou aqui, Hitler não os reconheceu. Como eles vieram na roupagem de judeus, Hitler, ele executa judeus, e ele estava executando aproximadamente 6 milhões de judeus, que eram os seus seguidores no plano espiritual. Aonde ele criou uma cidade essa, cuja bandeira é a suástica, a mesma bandeira, o mesmo emblema que ele colocou para a Alemanha. Durante o dia, ele comandava a Alemanha. Durante a noite, quando ele dormia, ele ia para o plano espiritual e comandava esta cidade, cujo nome dela é Cruzada, que é a cruz com as hastes quebradas, mostrando uma aversão ao cristianismo. Ele desencarna vítima de suicídio. Hitler não tem condições de retornar ao plano terra. Segundo Divaldo Franco, ele já está encarnado, mas não na terra, porque na terra seria reencarnado. Ele já está encarnado num plano inferior, que guarda sintonia com a terra, mas nascendo naquela idade do homem primitivo, que seria mais ou menos, para termos uma ideia, numa das últimas fases do homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele ganha, datado para nós aqui na Terra, de 30 mil anos atrás até 270 mil anos atrás. Numa das últimas fases do homem de Neandertal, ele já está encarnado, e muitos dos algozes da humanidade já estão desencarnando e sendo levados para outras regiões. São as lições que as guerras passam para nós. Lembrando sempre que se as guerras existem, elas existem por causa dos desvalores morais. Assim também as calamidades. Mas se temos lições boas para lembrarmos nesse momento, nós vamos lembrar do espírito que se comunicou através do Chico no ano de 1939. O espírito de Santos Dumont. Ele se comunicou através do Chico em 1939. Depois que ele desencarnou como Santos Dumont. E aí ele coloca, ele é o único espírito que se comunicou através do Chico antes de reencarnar e depois que desencarnou. Ele se comunica e ele coloca que ele foi resgatado das zonas profundas de sofrimento, porque ele retornou para o plano espiritual vitimado pelos desvalores morais que ele criou em si. Agredido na sua vaidade, ele criou uma rede que entorpeceu o seu pensamento. Agredido na vaidade, ele explica para o Chico, porque ele mandou para o ministro da Defesa do Brasil ler numa reunião na ONU uma carta que ele não queria que o avião fosse utilizado como instrumentos de guerra por volta do ano de 1913, quando abriu a Primeira Guerra Mundial. Ele mandou 1913, 14. Ele mandou essa carta para ler antes, por volta de 1911. O ministro de Defesa do Brasil desprezou a carta de Santos Dumont. Ele já estava indignado porque ele não foi reconhecido como pai da aviação. Ele é pai da aviação só para os brasileiros e para os franceses. Para o mundo, os irmãos Wright são considerados os pais da aviação. Aí a vaidade dele já foi agredida. Quando a carta dele é desprezada, a vaidade dele é agredida novamente. Quando em Minas Gerais, ele fica sabendo que os aviões estavam sendo utilizados como instrumentos de guerra, quando Minas e São Paulo entraram em rota de colisão, e ele viu os aviões lançando bomba nos irmãos, ele que já estava agredido na sua vaidade, abrindo porta a um estado depressivo,
ele agride o seu estado íntimo com a esclerose múltipla. Pouco tempo depois, ele desencarna. Ele desencarna vítima de suicídio inconsciente. Ainda no seu estado de torpor mental, ele quase deforma o seu estado perispiritual lá no outro plano, transformando-se em ovoide. Ele é resgatado, é passado por um tratamento específico em função da quantidade de situações e de bem-estar que ele já promoveu para o planeta, enquanto Santos Dumont, e muito antes de Santos Dumont, em outros séculos. Em 1939, ele se comunica através do Chico. E ele fala com o Chico que ele iria reencarnar para corrigir os enganos que ele cometeu em atender seus vícios morais, principalmente a vaidade, abrindo porta à esclerose múltipla e à depressão. E aí, 1939. 1951, ele reencarna filho de um casal espírita no Rio de Janeiro, Clóvis Tavares e Hilda Tavares, filho mais velho do casal que tiveram 5 filhos. 1 ano e meio, mais ou menos, ele cai da cadeirinha do bebê, bate a cabeça, tem a fratura craniana, agride a massa encefálica e ele assume o quadro de paralisia cerebral. Vive com paralisia cerebral até os 17 anos de idade. Quando desencarna, ele é recebido pela espiritualidade, que coloca para ele: agora a sua missão está cumprida. Ele se comunica novamente através do Chico e fala: agora estou em condições de trabalhar em função dos irmãos brasileiros. Isso por volta de 1967, 68. Aproximadamente 50 anos depois, atendendo a uma tragédia, estava Santos Dumont, ao lado de Juscelino Kubitschek e Bezerra de Menezes, recebendo os acidentados do avião da TAM em 2007, em Congonhas. Estava ali protegendo os agredidos pelo acidente, aonde começaram a aproximar os espíritos vampirizadores para sugar daqueles encarnados que inúmeras vezes, em determinados contratempos da natureza humana, abriram espaço para a invigilância. Mas os 3 estavam ali afastando os vampirizadores, dizendo que, ainda que a irresponsabilidade humana promovesse aquela tragédia, ainda que promovesse, eles não estão descuidados da providência divina. E mais postos de socorro foram criados para receber os vitimados pela tragédia de Congonhas. Então, ele estava ali vigilante em relação a atender aqueles que foram agredidos. Comunicação que começou lá no início da Segunda Guerra Mundial e desencadeou no final com a assistência que ele continua oferecendo para o povo brasileiro. Então, se as viciações mostram para nós calamidades, tragédias, enfermidades e injustiças, nós temos que melhorar o nosso estado íntimo para vibrarmos positivamente em torno da nossa nação. Quando fala de injustiça, nós acabamos de assistir uma agressão na escola de São Paulo. E um dos 5 países mais felizes do mundo, Nova Zelândia, a mesma situação. Aonde aparece um doente com a mente psicopática, sem limite, aonde não tem noção do que é certo e que é errado, se empunha da arma e sai ceifando vidas. Este doente em Nova Zelândia, ele conseguiu matar em 15 minutos aquilo que a Nova Zelândia constatou nos últimos 3 anos em acidentes com arma de fogo. Em 3 anos, eles tiveram a mesma quantidade de mortes que uma pessoa promoveu em 15 minutos. O que os 2 jovens fizeram na escola de Suzano, em São Paulo,
não representa uma porcentagem a ser contada pela nossa bibliografia, porque a quantidade de vidas que foram ceifadas ali é 0,0000001% do que acontece neste país por ano, porque aqui são mortos aproximadamente 63 a 65 mil pessoas por ano em armas de fogo. Mas é resultado da nossa falta de educação. A gente chama de injustiça social. É resultado das nossas dificuldades. É resultado das ambições das más administrações do governo e dos lares. Tivemos agora há pouco um episódio lá em Minas, onde na cidade de Patos de Minas, um garoto foi observado pelas câmeras, quando ele entrou numa loja e viu pacotes de papel, e ele pegou um pacote de papel, ele estava de uniforme, foi embora para a escola, um pacote com 100 folhas brancas de ofício, foi para a escola. A gerente da loja vendo, chamou a polícia. A polícia identificou pelo uniforme a escola que ele estudava. E aí a polícia foi lá na escola. Pelo retrato, identificou a sala, chamou o garoto. Você roubou na papelaria a quantidade de papéis? Ele fala, roubei, já usei 3. Das 100, ele já usou 3. Ele foi levado pela delegacia, foi chamada a mãe. E a mãe falou, olha, meu filho não tem o hábito de roubar, mas ele gosta de estudar. Só que a prefeitura não distribuiu material escolar. Ele, desejoso de estudar, ele foi lá e tirou os papéis. Ele podia ter tirado colorido, ter tirado desenhado, ter tirado... Não, ele só tirou as folhas de papéis. E aí, o governo não tinha o que fazer, porque eles não estavam distribuindo material escolar. A cidade fez um movimento e começou a enviar material escolar para as escolas, não só para essa escola. Promoveu essa e o movimento começou a ganhar força e começaram a promover as outras escolas. Mas porque houve o desregramento do governo, e todos os governos estão sofrendo com a consequência do desregramento. Seja do próprio governo, seja dos governos anteriores, todos estão sofrendo com as consequências. São as consequências da injustiça social. Ou seja, está reinando ainda a ambição. Então, como nós vamos nos livrar se não fizermos uma reconstrução? Vocês vão ver no jornal Tribuna, daqui, da Grande Vitória, a manchete de capa de hoje. Os pais, a maioria dos pais, estão em dificuldade de colocar limite para os seus filhos. Será que nós não sabíamos que essa tragédia de São Paulo iria acontecer? De sã consciência, será que não sabíamos? Será que não sabemos que outras tragédias acontecerão? O que faz a gente pensar que não acontecerá? Hoje os pais não têm autoridade sobre seus filhos. Hoje a polícia não pode exercer a sua função, porque é chamada de repressão. Hoje os professores não conseguem educar, porque se eles se impuserem na fala, é bullying, é agressão de menor. Se os pais tentam colocar limite, eles são chamados pelo conselho tutelar. São muitos favores, são só direitos e não têm deveres. Será que nós não sabemos que a tragédia irá se repetir? Existe dúvida? Não é possível. Nós vimos nesta semana os pais, o pai, a madrasta e
mais 2 pessoas, a empregada, o irmão, sendo condenados pelo crime de ter assassinado o garoto Bernardo. Foram condenados. Vocês imaginem que inventaram uma lei no Congresso, que se chama Lei da Palmada, e deram um subtítulo, Lei Menino Bernardo. Quem dá palmada não está matando. Quem dá 2 chineladas não está matando. A maioria esmagadora de nós passou por chinelo ou passou por palmada e nem por isso nos marginalizamos. Nem por isso. Estamos aqui, Mas hoje, quando você não pode tocar naquele que é o seu filho, você começa a liberar para o mundo. Quando a polícia encosta, ela é repressora, ela é agressiva. Quando eles promovem atrocidades, aí dá o nome na lei de Lei Menino Bernardo. Aqueles pais mataram o garoto. Juristas da USP em São Paulo estão dizendo que não precisava de existir essa lei. Bastava incluir isso no Código Penal brasileiro. Isso está no Código Penal. Mas o Congresso parece que precisa justificar os seus eleitores inventando baboseiras num país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tem tanto trabalho, é tanta gente pedindo socorro, é tanta obra para acontecer, mas a ambição, o orgulho, o egoísmo norteia o mal-estar ainda na nossa sociedade. Enquanto as nossas famílias estiverem impotentes, as dificuldades irão acontecer. Enquanto nós ainda formos inconsequentes na criação das leis, as dificuldades irão acontecer. Enquanto não fizermos transformação moral no nosso crescimento íntimo, as dificuldades irão acontecer. É claro que em cima disso tudo, nós vamos adoecendo as nossas relações. Por isso, Kardec fala enfermidades, guerras, calamidades e injustiças sociais. O Código Internacional de Doenças, o CID-11, está sendo apresentado agora no mês de maio, na Assembleia Mundial da Saúde. CID-11. O CID-10 tem 14.400 doenças. O CID-11, que está sendo apresentado agora, para entrar em vigor em janeiro de 2022, para dar tempo das nações, dos países se adaptarem, articularem, traduzirem para as suas línguas. Então, ele é apresentado agora e entra em vigor em janeiro de 2022. Tem 55 mil doenças. Nós estamos saindo do CID-10, que foi apresentado em maio de 90, na Assembleia Mundial da Saúde, maio de 91. 28 anos depois está sendo apresentado o CID-11, com 55 mil doenças. Ah, significa que a medicina está evoluindo? Não, significa que nós estamos adoecendo mais. Nós estamos agredindo mais e nos agredindo mais. Nós estamos destruindo relações. Nós estamos conturbando as relações. Nós estamos perturbando os ambientes sociais e os ambientes familiares. Consequentemente, o nosso estado íntimo não sai ileso. Quando Jesus coloca para nós, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, fazendo referência à lei de causa e efeito, porque deles é o reino de Deus, todos estão sendo atendidos individualmente. Depois do primeiro atendimento, eles são encaminhados de conformidade com as suas sintonias, uns para as trevas que criaram, outros para o bem-estar que buscaram. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça.
Mais tarde, em João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus coloca: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós discutirmos isso aqui, guardar as referências, estudar as colocações, refletirmos, discutirmos de novo, levarmos para as pessoas, é a verdade que nos liberta, porque aprimora o nosso discernimento. Graças a isso, Maria Dolores coloca para nós assim: a fúria de Ramsés e o ódio de Cambises, feras humanas sem alguém que as dome, conquistaram ouro, poder e renome e aumentaram as lutas infelizes. Passam reis, ditadores e juízes, sem que sequer alguém lhes lembre o nome. Passam Dante, Leonardo, célebres atrizes, sem perceber a terra que os consome. Só Jesus permanece ao nosso lado. Mensageiro de Deus e herói amado, que nos tolera, instrui, ampara e guia. O seu nascimento é a luz maior que nos alcança, doando-nos a fonte da esperança, em cânticos de paz, de amor e de alegria. Desta forma, então, agradeço, meu Deus, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deixa perceber. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me traz a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, e que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me atendas às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te pedires o que não devas, não me atendas, Senhor. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões de hoje, até um retorno, se Deus quiser.